E quando nós estamos falando da FEACIA, do que a gente está falando? A gente está falando da criação da primeira sociedade de verdade, a primeira sociedade em larga escala e que nós podemos criar livremente, né? Mas antes nós estávamos conversando e você disse assim, cara, eu vislumbro um futuro onde as pessoas vão estar isoladas geograficamente e ainda assim articuladas em sociedade. Ou nós iremos para fronteiras, ou iremos para um localismo, né? Estabelecer pequenas relações em um local bem específico, né? E eu tenho vários colegas que vão por essa linha, né? Várias pessoas que a gente conhece que defendem essa ideia, ou uma ideia do fronteirismo, ou uma ideia do interior, de você procurar fugir, o sobrevivencialismo e viver as suas próprias custas no interior ou isolado. Só que eu vejo que esse tipo de escolha é uma escolha não evolutiva para a sociedade. A sociedade, nós conseguimos grandes avanços socioculturais e econômicos justamente nos articulando com as outras pessoas. Então, nós precisamos nos articular. A articulação é que nos faz, é que nos potencializa, certo? Nós somos seres socialmente construídos e socialmente nos potencializamos também. O maior ativo que existe no mundo é justamente o outro indivíduo, um outro indivíduo articulado com você, certo? Então, por isso que eu acho que o localismo talvez não seja o caminho. Mas se o localismo não é o caminho, o que seria o caminho, Ceruti? Porque pense, eu cada vez menos me vejo na condição de poder voluntariamente me coordenar com as pessoas, com o meu vizinho, porque o meu vizinho ele pensa coisas totalmente diversas das minhas. Então eu não quero me associar com o meu vizinho, certo? Então, como que isso pode acontecer? É verdade. Hoje em dia nós estamos cercados de pessoas que eventualmente não pensam como nós e mais do que isso, pessoas com as quais nós não nos vemos estabelecendo qualquer relação de longo prazo profícua. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue se associar com pessoas de outro lado do mundo. Faz sentido? A gente encontra. Imagine que você é um libertário. Então, é muito mais fácil você reconhecer alguém como irmão, ou como, eu digo irmão, assim, alguém com os quais você tem ideias semelhantes do outro lado do mundo. Então, é mais fácil você fazer uma amizade com um libertário no Texas do que você fazer uma amizade com o seu vizinho em São Paulo. Faz sentido? Então, por mais que você seja brasileiro, você tenha a cultura muito semelhante, na prática vocês divergem, entende? Então, o ponto que eu quero fazer é, hoje nós temos a possibilidade de nos associarmos com pessoas independente do tempo e do espaço. Então, eu posso criar uma conexão com alguém que ele é o meu, ele faz parte dessa minha nova cultura, ele faz parte dessa minha sociedade, mesmo que ele não esteja vivo, vamos dizer assim, e mesmo que ele não esteja no mesmo lugar que eu. Então, para qualquer um que já tenha lido Aristóteles, por exemplo, ele vai falar, cara, esse cara me pertence, esse cara é meu irmão, esse cara, eu quero fazer parte da sociedade desse cara, eu quero ecoar os valores dessa pessoa, eu quero me associar a essa pessoa, eu quero estressar esse tipo de pensamento. E o mesmo acontece com pessoas do outro lado do mundo. Pô, eu conheci um cara lá na Austrália que pensa como eu, né? Por que a gente não pode criar essa nova sociedade, nós juntos agora, independente da geografia? Faz sentido? Então, eu creio que hoje, cada vez mais, nós temos essa capacidade de criar novas sociedades, certo? Então, talvez, não sei se você tem alguma pergunta sobre isso, mas, ou se você se tiver a qualquer momento, pode me interromper, tá? Mas o ponto é, imagina, para a gente entender o que é sociedade, a gente precisa antes dar um passo para trás e entender o que é realmente uma sociedade, né? Uma sociedade, eu poderia dizer que é uma associação voluntária de pessoas em torno de um objetivo em comum, certo? Então, as pessoas se articulam em torno de uma ideia, em torno de uma causa, e que elas entendem que terão mais sucesso se articulando com essas outras em torno de um objetivo em comum, certo? A associação, a criação de sociedades é o motor-chave para o desenvolvimento social. Não só para você desenvolver a sociedade, mas para você se desenvolver a si mesmo, né? Então, num passado não muito distante, as pessoas tinham que fazer tudo para si mesmas. Então, por exemplo, quando as minhas tias e a minha mãe foram casar, elas ficaram, todas elas, um ano fazendo um enxoval. Então, elas tinham que construir a própria roupa que elas iriam ter depois de casadas, elas tinham que costurar
a própria, como que seria o jogo de cama, a toalha de mesa, para elas poderem ter, para poder casar. Então, e se a gente for dar uma geração antes da minha mãe, os nossos bisavós, para eles terem o que comer, eles tinham que plantar. Então, isso acontece, essa subsistência pode ser legal, que pode gerar o localismo daquilo que a gente tinha falado, mas, por outro lado, você tem um déficit de produção. Então, quando você se especializa em algo e você se articula socialmente, é que você ganha, né? Então, isso é possível quanto mais largas ficam essas sociedades. Não sei se tu quer comentar alguma coisa ou fazer algum comentário, é que talvez eu esteja perdendo um ponto, mas fica tranquilo que isso não é problema, porque é que tá, a ideia é justamente essa. Depois que tu joga lá na inteligência artificial, ele vai conseguir resgatar o ponto-chave, entendeu? Pode falar qualquer coisa. Desculpa, repete. Justo. Vamos pensar qual que é a dor que a gente quer atacar, né? Qual que é o benefício que a gente quer entregar? O principal benefício que a gente quer entregar é justamente existencial, certo? Então, a maior crise hoje em dia que a nossa sociedade vive é uma crise existencial. Ou seja, as pessoas não veem mais esperança. As pessoas não veem mais um bom prognóstico para o futuro, certo? As pessoas não veem mais o porquê. Por que nós vamos continuar, né? No passado, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, eles sempre investiam no futuro, acreditavam numa sociedade do futuro. E isso gerou as sociedades que nós temos. Hoje a gente está num cataclisma sociocultural que as pessoas simplesmente não creem mais no futuro. E nós temos várias evidências disso acontecendo, né? Quando alguém prefere matar o próprio filho no útero do que dar a luz para ele está querendo dizer que é um exemplo é como se fosse um suicídio da sociedade. Ou os altos índices de suicídio que nós temos hoje, que pelos indicadores nunca houve tanto suicídio como tem hoje em dia, ou outras iniciativas que nós temos, por exemplo, colocando no interesse das árvores, da natureza ou dos animais à frente dos humanos, né? Isso são vários indicadores de que nós estamos num cataclismo social que as pessoas não creem mais nelas mesmas e na sociedade. E essa crença é que é fundamental, né? Então, o principal ativo que a gente coloca aqui existe sim algo que você pode encontrar que faz sentido, que dará sentido aos sacrifícios da sua existência, certo? Porque a vida é um sacrifício, a vida é feita de escolhas. E você tem que. As pessoas não creem mais que o sacrifício delas vai ser verdadeiro. Nós temos o dinheiro é tomado de você sem o seu consentimento, certo? Então você deveria ter o direito de poder se associar com pessoas que creem que não o Estado é uma organização desnecessária. E sendo assim, você teria um direito natural de se associar com outras pessoas que não precisam respeitar essas regras do Estado, uma vez que elas que obrigar alguém a aceitar uma condição seria algo desumano, certo? Então, basicamente, putz, que é uma resposta muito teórica para essa tua pergunta. Eu acho que eu vou dar um passo para trás e começar uma outra linha, e daí a gente parte dessa outra linha. Pode ser? Quanto tempo que tem aí ainda no coisa? Tem 20 minutos, 15 minutos? Aparece ali em cima. Ah, tá. Então deve faltar mais tempo. Tá, então eu vou começar por um outro lado, e aí acho que a gente vai. Acho que vai ficar mais fácil na medida em que a gente ir por esse lado aqui. Olha só. O argumento sempre houve dois lados, certo? Sempre houve pelo menos dois lados, né? E o que isso significa? Nós tendemos a acreditar que existe o certo ou o errado. Na verdade, o que existe cada escolha sua pode levar a consequências diferentes. Então, na nossa evolução, nós instintivamente somos seres tribais e nesse contexto a gente sempre vê o inimigo como o diferente. O diferente é nosso inimigo. O inimigo está lá fora, certo? Só que a gente foi evoluindo socialmente a ponto de entender que a forma mais eficiente é a gente encontrar o problema dentro da gente e não lá fora, certo? A gente consegue reconhecer que, na verdade, se você quer um sucesso maior para você mesmo ou para sua família, vale muito mais a pena você olhar e ver as coisas que você pode melhorar do que apontar o dedo para sua esposa ou para o seu vizinho, certo? E essa, para mim, é a inovação maior que Jesus Cristo trouxe, né? Jesus Cristo é o cara que fala, não, pelo seu auto-sacrifício é que a sociedade vai melhorar. Não é pelo sacrifício
do vizinho. Você não pode exigir o sacrifício do vizinho, você tem que ter o seu próprio sacrifício. Então, o que eu estou falando aqui? Sempre existiu dois tipos de atitudes, vamos dizer assim, dois tipos de perspectivas diante do mundo. Uma perspectiva, eu chamo de uma perspectiva mais humana, que nós também podemos chamar que a perspectiva é o caminho que os feácios procuram assumir, certo? Os feácios, vamos chamar então uma das perspectivas, a perspectiva feácia, e uma outra perspectiva, a gente vai dar o nome de medo, certo? O caminho do medo, porque é justamente esse caminho que impede a gente, certo? Então, os medos, eles têm uma característica. Cara, a gente chegou num momento na humanidade em que as pessoas já não sonham mais, as pessoas não creem mais em melhor amanhã. Muito embora nós estejamos num momento muito positivo, sabe, na nossa evolução, que está um momento super promissor em várias perspectivas. Nós nunca vivemos tanto, nós nunca conseguimos um nível de evolução material, econômica, social, como aquele que a gente tem. E ainda assim, nós nunca fomos tão desesperançosos. Ao mesmo tempo, esse paradoxo que existe, né, é em razão de um grande conflito que primeiro se instalou nas nossas mentes, mas ele se expressa na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, né, eu não sou esse cara desesperançoso. Eu creio numa manhã melhor, eu creio num futuro mais positivo. Eu creio que a gente pode construir uma sociedade verdadeiramente livre. Certo? Eu creio que nós podemos mais, certo? E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre nós construirmos uma sociedade livre. A primeira sociedade livre. Uma sociedade livre significa nós podemos nos associar com quem nós quisermos. Significa você se responsabilizar por seus atos e as pessoas pagarem, serem responsabilizadas pelos atos delas também. Uma sociedade livre significa você ser dono do fruto do seu trabalho. Uma sociedade livre significa você poder criar a sua desenvolver a sua família nos seus termos, ou nos termos que você se associa com a sua cultura, com a sua religião, com a sua etnia. Isso pode parecer uma utopia, isso pode parecer uma coisa impensável hoje em dia, ainda mais com toda essa regulação e com todas as formas que parecem que, sei lá, as big techs, os governos tentam cada vez mais inferir nas nossas vidas, certo? Mas eu creio que isso é possível e eu creio que as ferramentas já estão aí, certo? A informação descentralizada e o Bitcoin são duas ferramentas poderosíssimas que eu acho que ainda estão muito subaproveitadas e que podem ser as bases para a criação de uma sociedade livre. Eu posso estar enganado, posso parecer um sonhador, certo? Eu posso parecer alguém iludido, mas eu creio que não. E eu creio que existem mais pessoas que creem que um futuro melhor pode ser construído na liberdade. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu creio que é urgente a criação dessa sociedade. E essa sociedade, como ela seria? Né? Essa sociedade seria como se fosse uma diáspora ao contrário. É como as diásporas são movimentos em que, de repente, as pessoas daquela cultura se espalham pelo mundo. Essa é o contrário. Existe um pensador alemão, que vai me escapar o nome agora. Legal se eu tivesse o nome dele aqui na mente. Mas, basicamente, a ideia dele era a seguinte. Não são as pessoas que criam culturas, são culturas que criam pessoas, certo? É como se os indivíduos fossem dedos ou articulações de uma grande cultura. Isso foi verdade por muito tempo na nossa história, mas nós chegamos ao ponto em que nós podemos escolher a nossa cultura, nós podemos escolher com quem nós andamos, nós podemos escolher com quem nos associamos. E, nesse sentido, nós podemos conspirar para um futuro mais próspero e produtivo, para o nosso eu do futuro, para as nossas famílias no futuro, certo? E onde nós possamos nos empenhar em projetos verdadeiramente produtivos, que realmente vão fazer um impacto positivo por gerações que vão seguir adiante, mesmo depois que você morrer. Então, essa utopia é um grande projeto que é muito maior do que o meu, é muito maior do que eu, é muito maior do que qualquer ser humano, qualquer indivíduo, mas eu creio que muitos podem se associar e fazer disso virar realidade. Sentido, certo? Como que nós poderíamos sentir, então, esse impacto, né? Essa positividade? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender o que faz de uma sociedade uma sociedade? Porque, basicamente, a resposta nós teremos indivíduos e sociedades, mas o que nós deveríamos procurar enquanto indivíduos e o que nós deveríamos procurar enquanto sociedades? É uma baita pergunta. Então, o que nós devemos procurar é justamente a excelência, né? Que nós possamos ser tudo que nós nascemos para ser e que nós possamos realizar todo o nosso potencial. Mas, muitas vezes, nós somos impedidos, enquanto indivíduos e enquanto sociedades, de realizar o nosso potencial por arbitrariedades não naturais, vamos dizer assim, né? Por circunstâncias, por organizações que nos impedem de gerar esse resultado, certo? Então, como que nós saberíamos se essa sociedade está acontecendo e vai apontar se a gente está tendo bons resultados ou não? Melhor que resposta errada. Não, errada não é, mas tipo, cara, eu entendo que tu está querendo uma resposta mais objetiva, né? E
O Clash, assim, eu acho que assim, talvez assim, ó, tipo, talvez se fosse mais escada, as tuas perguntas fossem mais escada, assim, tipo, eu não entendi bem isso, tipo, explica melhor esse ponto, talvez eu acho que, mas começou melhor dessa vez, né? Começou melhor, eu acho, no que tu acha, ou não comecei antes. Não, é porque é uma coisa que é cara pra ti nesse momento, é uma coisa que é cara pra ti nesse momento também. Sim, se o cara é imediatista, assim, cara, que interessante isso, muito legal, todos esses comentários, porque assim, a raiz do porquê faz eu crer que criar a sociedade fiácea é fundamental. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é porque, de alguma maneira, aqueles que criaram o modelo dos medos é vencedor. Tem os medos vencem, estiveram vencendo. Nessa batalha intergeracional entre os fiáceos e os medos venceram. Primeiro porque eles estão mais dispostos a fazer tudo que seria humanamente impossível para se fazer. Ou seja, eles não estão dispostos a seguir as regras humanas, não estão dispostos a respeitar as outras pessoas. Mas mais que isso, eles são mais bem-sucedidos porque eles têm um projeto de futuro muito bem definido. Então, o comunismo, que é o paraíso dos medos, ele é um ideal que está sempre em background para os socialistas ou qualquer outra pessoa tenha esse pensamento mais voltado para esse socioconstrutivismo. Por outro lado, a gente não tem uma utopia capitalista. Ninguém aqui tem uma proposta de futuro que se opõe a ela, certo? E qual que é o problema disso? Óbvio, quais são as repercussões disso? Não quero dizer se está certo ou errado. A repercussão disso é que sempre essa ideia rodando, enquanto houver a ideia do comunismo, vai existir alguém capaz de querer pegar esse bastão e avançar essa narrativa de uma forma ou de outra. Aquele espírito fica rodeando a sociedade e alguém vai pegar de uma forma ou de outra querer adiantar aquela outra gente. A ideia aqui é propor um outro caminho que as pessoas possam escolher avançar esse bastão, nem que seja um pouco. Esse é o ponto. O ponto que eu fiz os socialistas têm uma ideologia e algumas pessoas conseguiram avançar esse bastão na direção do socialismo e do comunismo, certo? Agora, não existe concorrência, eles não estavam concorrendo com ninguém. Então, o que eu estou oferecendo é uma alternativa, certo? Porque, no final, a nossa existência é uma batalha de posição. E o que eu quero dizer com batalha de posição? São as nossas escolhas que vão formando quem a gente é. Será que eu sou uma pessoa que se preocupa com a saúde? Sim, eu me preocupo. Eu já vi várias pessoas que falam que é importante eu dormir 8 horas ou 10 horas ou me alimentar bem, mas, na prática, você só é alguém que se preocupa com a saúde mesmo quando você age. Então, quando você age, você expressa aquela natureza e você se transforma. E ao se transformar, você toma o lugar daquela outra natureza, aquela outra existência sua que não pôde existir. Então, se existir uma natureza sua de pessoa que não dorme 8 horas por dia, ela pode ser subjugada para aquele indivíduo que de repente agora começa a dormir 8 horas. Faz sentido ou não? Então, essa existência, essa batalha de posição que você defende as suas causas ao fazer ela acontecer, é o mesmo que acontece com o indivíduo, acontece com a sociedade também. Então, socialmente, a gente vai batalhando por várias expressões reais, como que as nossas interações sociais deveriam ser. Certo? E eu creio que o que a gente precisa ser cada vez mais é ser mais humano. E o que significa ser mais humano? Antes de tudo, respeitar os nossos amiguinhos, respeitar o irmão, em reconhecer no outro um irmão, certo? E respeitar não significa apoiar ele. Muito pelo contrário, respeitar significa não invadir, não agredir, certo? Não impor jamais a sua condição ao outro. E esse é um pensamento que eu acho que muitas pessoas acreditam nesse pensamento, né? O pensamento de que você precisa respeitar os demais, mas no sentido de respeitar a individualidade daquela pessoa, respeitar vamos dizer assim, os direitos que ela tem sobre ela mesma e sobre os direitos que ela tem de procurar o próprio destino, os direitos que elas têm de querer ser feliz pelos meios que ela acha serem necessários, desde que elas não invadam a vida das outras pessoas e não queiram impor às outras pessoas. Faz sentido, não? Eu falei de várias coisas aqui. Todas elas, de alguma maneira, estão conectadas. Essa batalha de posição intergeracional que é a batalha dos fiáceos. A batalha do fiácio não é pelo resultado que ele vai ter em vida, certo? A batalha do fiácio é ele poder se articular, né, se associar a outros fiácios que já existiram antes dele e os que vão existir no futuro, certo? Então, o fiácio é aquele que se envolve numa batalha que vai continuar muito depois dele morrer. Ele vai se envolver em algum projeto que é muito maior do que ele mesmo, e ele vai se envolver num projeto que faz sentido, entendeu? Um projeto mais verdadeiro, que vai construir um futuro melhor para outras gerações. Independente dessas outras gerações reconhecerem que ele fez um bom papel ou não, ele sabe que ele fez um bom. Ele sabe que ele fez parte.
Ele fez o sacrifício verdadeiro. Ele investiu, ele empreendeu e procurou o melhor para ele mesmo e para sua família e para a sociedade ao mesmo tempo. Nesse processo, ele construiu uma sociedade melhor, certo? É como se fosse os alemães do século XIII ou XIV construindo catedrais, né? Não só os alemães, os espanhóis, os portugueses, faziam catedrais que eles nunca iam, projetavam e faziam parte de uma obra que eles nunca iriam ver prontas. Mas eles acreditavam nisso, acreditavam que precisava dedicar a vida dele naquela construção, voluntariamente ou remuneradamente. Faz sentido, não? Faz sentido essa questão? O ponto aqui dessa questão da tua pergunta, de tipo, qual que é materialmente o meu ganho agora? Você pode não ter ganho nenhum agora, para falar a verdade. Agora, isso pode representar um grande sacrifício. E não só agora, eu digo, nesses primeiros 15 minutos, ou nesse um tempo, ou de uma hora, mas talvez a sua vida inteira pode ser um grande sacrifício. E é nesse sentido que, às vezes, é difícil você convencer pessoas numa sociedade materialista, uma sociedade imediatista, certo? Mas eu creio que há muitas pessoas que já viram que essa proposta é vazia. A sociedade corrompida de hoje em dia diz para você deve procurar prazeres fugazes, que você deve procurar o calor que o sexo pode dar para você e que você pode se envolver nas mais diversas loucuras e que nada de ruim vai te acontecer, mas não existe almoço grátis na vida. E todo passado o torpor do prazer imediato reina a consciência, e a consciência sua aponta sempre para você no espelho se você está certo ou errado. Então, os fiascos são aqueles que reconhecem a verdade transcendental, aquilo que permanece no tempo. Os fiascos são os caras que reconhecem que não vale a pena, às vezes vai valer a pena você se sacrificar por uma coisa que você não consegue ver. E é um tipo de habilidade que vem se perdendo socialmente, né? Essa capacidade de você se sacrificar para algo que você não consegue ver. É basicamente a definição de fé, né? Não sei se fez algum sentido, eu acho que quanto mais a gente tenta esse spy aqui, talvez a gente consiga extrair algumas coisas, e eu também creio que no processo isso vai melhorando, né? Nada sai pronto, tudo vai avançando, eu faço questão de fazer sem preparo, assim, porque na medida em que eu faço é que eu vejo as principais falhas e como que eu posso me coordenar aqui e preparar uma apresentação ou uma nova discussão. Tem alguma pergunta? A materialidade, né? A materialidade disso, né? E vamos lá. Agora a gente tem 10. Eu recebi uma mensagem aqui que a gente tem 10 minutos aqui do Meet. Olha só, do Zoom. Olha só, vamos lá. Interessante isso, porque o nosso curso não é para o povão. A gente não quer atingir as massas, certo? A gente não quer convencer as pessoas, porque eu creio que elas não estão preparadas para ser convertidas, não é a palavra, talvez convertidas a essa ideia, ou entender a realidade como a gente entende, né? A nossa proposta é angariar as pessoas que creem em ideias semelhantes às nossas, certo? E criar, por meio dessas pessoas, desse pequeno grupo, um movimento, certo? Então, é um movimento. Respondendo agora materialmente, né? Porque, pô, que legal, você está falando da Ferácia, está falando dessas ideias, né? Mas o que materialmente isso significa? Como que se traduz? Como que um feácio pode se articular com outro feácio dentro do que você está se propondo? Então, aqui eu vou... Agora, no que nós vamos poder trabalhar vai depender de quantas pessoas nós temos e o capital intelectual embarcado nesse projeto. Ou seja, quanto mais pessoas se associam. Primeiro, como a gente se encontra? A gente se encontra nesse perfil do Instagram, por onde você está vendo esse corte. A gente se encontra em grupos do WhatsApp, a gente se encontra em grupos do Telegram, a gente se encontra nos grupos dos feácios, por aí, certo? Então, a gente vai se encontrar de alguma forma. Isso aqui é só uma isca para a gente se encontrar. E depois que nós nos encontrar, como que nós vamos nos articular? A gente tem, basicamente, duas frentes de articulação. A primeira articulação, vamos chamar de articulação de influência, onde a gente se articula, aliás, vamos definir três, né? Três linhas de articulação. Uma linha de influência, onde a gente se articula para difundir essas ideias. Uma outra frente é uma frente de autodesenvolvimento de nós enquanto feácios. Então, nós nos potencializarmos enquanto feácios, cursos, treinamentos e preparação de nós para nós mesmos, ou eventualmente para a sociedade também, outras pessoas de fora dos feácios. E uma terceira é uma frente empreendedora, certo? Então, nós cremos que o motor fundante de qualquer transformação social é o empreendedorismo, certo? Normalmente, o empreendedorismo de poucas pessoas que se articulam em torno de grandes ideais. Então, o empreendedorismo é parte-chave fundante do nosso projeto. Dentro disso, a gente tem o aplicativo FEAS, que é onde você pode
ser contratado para poder trabalhar aí na sua região e ganhar 100% do que você, por 100% do seu trabalho. Algo que é inovação hoje em dia, frente ao fato de que se você trabalhar pelo meio da CLT, uma grande parte vai ficar para o governo. Da mesma forma que a gente contrata, também vai poder te contratar aos moldes dessa regulação proposta por meio de contratos, né, que independe dessa opressão estatal. O APP FEACIA é só uma das frentes empreendedoras que nós podemos articular juntos aqui dentro da FEACIA, certo? Então, basicamente, são essas três frentes, a frente de influência, a frente de autoaperfeiçoamento e a frente empreendedora, sendo cada uma delas tendo como objetivo impulsionar a nós mesmos e a sociedade, né? O nosso objetivo é transformar a sociedade na medida em que, por meio dessas nossas iniciativas, não sei se vai fazer mais sentido, mas, por exemplo, na frente, os FEACIOS vão se encontrando, nós vamos nos auto-articulando o seguinte, criando grupos de discussão, a gente vai criando grupos de estudo, certo? A gente vai criando grupos de influencers que articulam agendas, articulam o que vai ser discutido, né? Articulam o que vai ser publicado. Nós podemos criar, nós falarmos a mesma língua, nós ajudarmos uns aos outros na produção de conteúdo, edição de conteúdo, trazer parcerias que vão financiar esses empreendedores, né? Esses influenciadores. Nós podemos organizar palestras físicas, não só webinars juntos, né, de treinamento, né, do aperfeiçoamento dos indivíduos, mas também para a promoção dessas ideias e também ir articulando empreendedores que creem na causa, que vão cada vez mais contratar profissionais com a ideia, como a dos FEACIOS, né? Vão contratando cada vez mais FEACIOS nos seus quadros também, sendo que são pessoas que normalmente têm uma tendência mais empreendedora, menos socialista, é um povo que tende a não, por exemplo, tende a não processar, tende a não usar o Estado como uma ferramenta contra esses contratantes, né? Por exemplo, no longo prazo, a sociedade ela tende a se associar mais pessoas com o perfil FEACIO do que o contrário, se elas tiverem a opção para fazer isso. Então, a FEACIA, basicamente, é como se fosse uma ponta de lança que procura dar as condições para que a sociedade se organize livremente. Ou seja, nós queremos que as pessoas possam se associar livremente. Qual que é o primeiro passo? Vamos criar uma associação livre. Os FEACIOS são aqueles que se associam livremente. Nós estamos juntos aqui. Nós aqui conversamos da mesma língua. Nós aqui contratamos uns aos outros pela mesma plataforma. Nós aqui fazemos transações financeiras pela mesma plataforma. Nós aqui nos comunicamos pela mesma plataforma, de forma livre. Essa plataforma é uma plataforma em que ninguém pode nos impedir de fazer. Então, nós não estamos pedindo permissão para criar a sociedade. Nós temos o direito natural de nos associar livremente aqui e ninguém pode nos impedir. E essas são formas de articulação dessas ideias, certo? A FEACIA é a resposta material para a angústia das pessoas que não veem possibilidade de escapar desse sistema e nem a possibilidade de nenhuma forma contribuir para que o sistema opressor caia, entendeu? Por isso que ela é uma resposta existencial. É uma resposta em que você pode muito mais do que ser só uma pessoa frustrada e ver as coisas erradas que estão fazendo. Você pode, de alguma forma, investir na FEACIA, certo? Você pode colaborar financeiramente para que o projeto ande. Você pode colaborar, seja como se você tem uma empresa patrocinando ou contratando pessoas. Então, você pode, de alguma forma, fazer a liberdade avançar, a liberdade real. Ninguém aqui está apoiando algum político. A ideia é você realmente está investindo nos músculos da liberdade avançando sobre a opressão. E aí, fez sentido? Então, ela tem basicamente três frentes. Uma frente obviamente, ela está articulada com os interesses do meu aplicativo, evidentemente, e não tem problema nenhum as pessoas, os empresários que forem se associando, também verem uma forma de potencializar as empresas deles por meio da FEACIA, desde que essas organizações elas tenham os mesmos valores. Certo? Então, o que nós não temos hoje em dia, por exemplo, a gente vê a BlackRock é Rocket, BlackRock não é um foguete, é uma pedra, reiteradamente e deliberadamente investindo em projetos progressistas. E nós vemos startups, ou, aliás, fundos de investimento que investem em causas progressistas deliberadamente, mas não há fundos de investimento libertário, por exemplo, que investem deliberadamente em empreendimentos libertários. Então, essa é uma frente dentro da área empreendedoral da FEACIA que tem muito potencial. Então, mas para isso a gente precisa de uma massa crítica de empreendedores e investidores, certo? Então, mas peraí, então isso contradiz o fato anterior que você começou toda essa conversa dizendo que você não queria movimentar as massas. Eu quero poucas pessoas, poucas e bem articuladas pessoas podem produzir um resultado muito maior do que o contrário, certo? Porque, na verdade, são poucas pessoas que veem o Estado como um agressor. São poucas pessoas que conseguem perceber a realidade como ela é. Entende? A ideia é angariar essas pessoas que têm esse potencial
não só de reconhecer lógica com mais clareza o que é a realidade, mas essas mesmas pessoas também têm um perfil que pode favorecer o empreendedorismo. São as melhores pessoas com as quais você vai querer contratar, porque elas respeitam o contrato, são as melhores pessoas que você entende. A FEACEA, ela só é o caminho, só é uma forma de você materializar as ideias que já estão por aí. A gente só quer oferecer a opção. Tá fazendo sentido?